Olá a todos, sejam muito bem-vindos novamente a mais uma aula da Seara de Jesus, esse nosso encontro semanal aqui para tentarmos juntos aprofundar um pouco o nosso conhecimento, em relação a esses assuntos espirituais que com certeza aí contribuem muito para o nosso desenvolvimento, a nossa evolução, tá? Então, o nosso curso de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica, módulo 3. Mas, antes de mais nada, vamos serenar aqui, agradecer a Deus e ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade e pedir então que a nossa aula aí seja bastante proveitosa para todos nós. Graças a Deus. Bom, hoje nós temos um assunto aí que é bem do nosso dia a dia, mas que também tem uma certa complexidade, que são os problemas mentais, tá? Agora nós estamos aí estudando o livro do Martins Peralva, estudando a mediunidade, capítulo 3, e a mente está muito relacionada aos trabalhos mediúnicos, e é isso que esse capítulo traz aqui para nós, né? Então nós vamos ver alguns pontos aí em relação à nossa mente, em relação a pensamentos, e é um grande desafio mesmo do nosso dia a dia manter os nossos pensamentos elevados, manter os nossos pensamentos claros, dentro de tantas atribulações, tantos pratinhos que nós temos que equilibrar, trabalho, família, espiritualidade, entre outras coisas. Vale muito o nosso autoconhecimento, o entendimento de como estamos nos sentindo, o que nos afeta, muitas vezes até busca de profissionais médicos mesmo, Mas esse pensamento, essas ondas mentais que se transformam em energia e que são ali protagonistas na modificação dos fluidos e que são perceptíveis por outras pessoas, são pontos chaves que nós precisamos aí entender, e ter uma melhor aí condução destes pensamentos ao longo da nossa vida. Existe essa frase aqui do livro Nos Domínios da Mediunidade que o instrutor Albério traz para nós, que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Quando existe, por exemplo, uma comunicação entre um espírito desencarnado e um espírito encarnado, muitas vezes ele pela telepatia, pela transmissão de pensamentos, ali por mesmas ondas, por ter essa similaridade. Então, a mente sã acaba sendo aí uma ferramenta mais adequada para que essas transmissões, essas comunicações aconteçam de forma saudável, fiel, com boas mensagens. Então, a mente é o que mostra na imagem. É um grande ser que nós podemos regar, podemos cuidar, podemos adubar, para que seja algo saudável, algo com vitalidade e algo bonito. Esse é o grande propósito. E já no livro mesmo, do Martins Peralva, no capítulo 3, vai trazer um termo para nós chamado hálito mental. Então o capítulo começa fazendo trazendo uma ideia e relacionando com o hálito físico mesmo, para que nós tentemos entender um pouco disso. Então o livro fala, por exemplo, se eu como uma comida mais forte, uma cebola, um tempero mais forte, um queijo, um peixe, ou mesmo ingiro uma bebida alcoólica, isso deixa um hálito ali no nosso paladar muito perceptível, que às vezes, sendo hálito mais forte, pode incomodar outras pessoas, mas isso se torna muito perceptível. E como nós podemos cuidar desse hálito ali, fazendo uma higiene adequada, ingerindo alimentos adequados, esse hálito ele pode mudar e pode se tornar um hálito agradável para outras pessoas. E dessa mesma forma, nós temos como se fosse uma espécie de emanação energética ali, ao nosso redor,
e essa emanação pode ser luminosa, pode ter menos luminosidade, pode apresentar cheiros, pode apresentar cores, mas é uma atmosfera que fica perceptível a outras pessoas, e isso é chamado de hálito mental. Então aqui no desenho mostra várias linhas, várias cores aí circundando o nosso perispírito e extrapolando para o nosso corpo físico quando estamos encarnados. E aí André Luiz traz essa explicação para nós, que é através da emissão de suas forças mentais, então as nossas forças mentais, o homem irradia em torno do seu corpo físico uma espécie de atmosfera vaporosa, como se fosse um vapor ali, um ar que desprende do seu perispírito e projeta então o halo energético, a aura humana. A aura é um termo que nós ouvimos com mais frequência, hálito mental ou fotosfera psíquica. Então são termos similares, mas que significam aí toda essa emanação das nossas forças mentais. Então, nós irradiamos através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas palavras e dos nossos atos. Quando alguém, por exemplo, está passando por uma situação de muito estresse, de muita raiva ou de muita tristeza, quando essa pessoa externa em palavras, né, fala realmente aquilo que ela está sentindo, ou de repente até faz um ato diferente ali, maltrata alguém, né, tem alguma discussão, isso fica muito perceptível. Mas o que é trazido aqui é que não é apenas através de palavras e atos que esse hálito mental é perceptível. Não, se nós, dentro de nós, estivermos num bom dia, com pensamentos de paz, equilibrados, de alguma forma nós deixamos isso transparecer para outras pessoas. E é muito comum, nós, quando conhecemos, temos um pouco mais de intimidade, nós olhamos para uma pessoa, pelo seu semblante, nós já sabemos se ela teve um bom dia ou não, se ela está mais cansada. Então, é como se os nossos pensamentos, literalmente, eles se materializassem e se tornassem perceptíveis para as outras pessoas. Então essa energia que nós emitimos e continuadamente, porque o tempo todo nós estamos pensando, nós estamos emitindo energia, tudo isso forma esse nosso hálito mental e se propaga ao nosso redor. E se eu falasse para vocês agora, parem de pensar, não pensem em absolutamente nada. É difícil, né? Sempre nós estamos pensando em algo, alguém nos vem à nossa mente, uma situação, né, alguma coisa que temos que resolver. Geralmente a atividade da meditação acaba auxiliando a esse equilíbrio, mas via de regra estamos sempre pensando, e pensando emitindo ondas e emitindo essa energia, e isso vai sempre fazer com que nós tenhamos aí essa aura, que pode ser boa ou não tão boa, né? Então é a projeção do nosso pensamento. E na Gênese já traz para nós também que o pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como o dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias, e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Então nós estamos inseridos numa atmosfera de fluidos, e esses fluidos podem ser, por exemplo, trabalhados num momento de cura, numa troca fluídica com outros irmãos, mas o fluido por si só ele é neutro. O que vai fazer este fluido ser bom ou ser ruim, promover a cura ou promover uma sujeira ali, um vício, é realmente o nosso pensamento, a força do nosso pensamento. E então é o que chamamos de aura. Kardec e André Luiz também trazem outros dois termos, que é atmosfera individual ou túnica de forças eletromagnéticas. São aí termos também similares desse
hálito mental. Então, no desenho nós temos o exemplo do nosso cérebro, a nossa mente pensando. E aí vale lembrar que nós, como espíritos, emitimos esses pensamentos, e isso ali, cada pensamento ali se transforma numa onda. Dá para perceber que cada tipo de pensamento gera um tipo de onda diferente, e quando essas ondas elas são similares, é que existe ali então a união, né? E ali existem as comunicações, por exemplo. Então, o pensamento que modifica as qualidades dos fluidos de acordo com a emissão mental. Onde há o pensamento, há ondas mentais, que são o encadeamento das correntes mentais, existindo associação de ideias e influência recíproca. E aí, como exemplo, o amor vibra em alta frequência, então são ondas curtas, e o ódio, por outro lado, vibra em baixa frequência, que são as ondas longas. E tanto o espírito desencarnado como o espírito encarnado possuem essa aura, esse hálito mental, com uma pequena diferença, que no desencarnado essa aura é resultante das emanações perispirituais somente. No encarnado, o perispírito não fica circunscrito pelo corpo, irradia ao seu redor, formando como que um halo ao redor do corpo físico. Então, a aura do encarnado é o resultado da difusão dos campos energéticos que partem do perispírito, envolvendo-se com o manancial de irradiações das células físicas. Então, basicamente, no encarnado também existe o corpo físico, então essas irradiações elas se misturam não só perispírito, mas também as células físicas. E aí nós vamos lembrando de vários conceitos que nós já temos, de que como que o nosso pensamento ali vicioso e frequente em algo pode, através ali do nosso perispírito, lançar essas energias não salutares para as nossas células físicas e sim poder até ser ali um indício, um início de uma doença física, saindo da nossa mente. Então, aí conceitos que nós já temos. E essas energias, então, elas têm reflexo sobre nós mesmos e sobre as pessoas que convivem conosco, os que estão distanciados e todos os seus do ambiente em que vivemos. Então, nós sempre vamos ali estar convivendo com pessoas e tendo essa troca energética e também percebendo a aura das outras pessoas. Então, tudo isso é um mar de testemunhas, como já dizia Paulo, ali onde esses pensamentos, essas nuvens, elas vão se confundindo. E nesses momentos nós podemos ali acabar captando pensamentos de outras pessoas. E se nós não tivermos ali o cuidado do filtro adequado, por exemplo, isso pode se transformar em atitudes ruins. O contrário também é válido, nós podemos ser influenciados por boas auras, boas energias, bons pensamentos, mas também por aqueles não tão felizes. E aí vale sempre o orar e vigiar. Então, um pequeno resumo dessa primeira parte, da mesma forma que absorvemos os fluidos, nós o irradiamos. Há uma psicosfera fluídica envolvendo e acompanhando o espírito em todos os seus movimentos. Com os seus pensamentos e sentimentos, o espírito influi sobre os fluidos do seu perispírito. No desencarnado, a aura resulta de suas emanações perispirituais. No encarnado, a aura resulta das emanações perispirituais e também das suas células físicas.
e as auras, de acordo com as suas características, se harmonizam, então entram em sintonia ou se repelem. E como nós falamos, podemos perceber essas auras e alguns indícios de que nós podemos perceber, por exemplo, aqui, né? Ouço vozes ou sons que outras pessoas não conseguem e não há uma explicação médica. Aqui já trazendo um pouco da mediunidade da vidência, da clarividência. Eu sei o que alguém vai dizer antes dela dizer. Minhas suposições ocasionalmente se tornam realidade. Ou então, as pessoas em quem penso tendem a me ligar ou me enviar mensagens. Eu tenho sonhos lúcidos. Visualizo o momento da vida de estranhos. Então, quem de nós nunca passou por pelo menos uma situação dessas? De olhar para alguém e saber o que ela vai falar, ou de pensar numa pessoa e receber uma ligação dela, né? Ou visualizar ali alguns fatos que podem estar acontecendo na vida desta pessoa. Então, tudo isso é porque nós, de alguma forma, conseguimos perceber esse hálito mental das pessoas. E esse exame de aura, então, está relacionado à sua tonalidade, à forma, à luminosidade, às sensações que nos causam, se nos causam estranheza, alegria. Guarda relação com a situação física ou espiritual de quem a produz. E os videntes, aí na mediunidade ou mesmo clarividentes, podem examinar a aura. Pessoas mais sensíveis podem captar intenções e sentimentos, então não necessariamente um médium que ali consegue ter a visualização dessa aura, mas uma pessoa sensitiva ali consegue captar muito dos sentimentos. E as pessoas mais sensíveis também percebem quando esses fluidos são bons ou não. E um grande exemplo disso é que muitas pessoas sensíveis não se sentem bem em determinados ambientes. Então chegam em algum lugar e falam: nossa, mas que atmosfera estranha, não estou me sentindo bem, uma energia um pouco esquisita, acho que eu prefiro ir embora. Então é porque as pessoas ali estão emanando essas auras. E o contrário sempre é válido. A gente acaba trazendo exemplos de pensamentos não tão bons, porque precisamos aí trabalhar a nossa vigilância. Mas quando estamos em ambientes familiares, de amigos, onde as pessoas estão ali pensando em paz, em amor e alegria, coisas saudáveis, esse ambiente também nos faz bem, também é um ambiente que nos abraça e que muitas vezes é necessário também para nós nos reequilibrarmos, né? E no transe mediúnico, essa percepção acaba ficando mais evidente por causa da expansão do perispírito. E aqui, já falando um pouco mais do trabalho mediúnico mesmo, e o trabalho que nós temos na Seara, na nossa casa, em que há casos em que, embora os fluidos sejam maus, o médium precisa servir de intermediário ao espírito para que seja socorrido. Então, quantas vezes nós estamos num trabalho mediúnico e nós percebemos uma energia estranha, mas nós estamos no trabalho, nós não podemos nos afastar porque aquela energia está estranha. Na verdade, nós precisamos nos inserir naquele meio, ali em busca do socorro do encarnado, do desencarnado, se for o caso. Aqui um exemplo dessa cura. E vale um lembrete, porque algumas vezes o mal-estar pode ser provocado pela desarmonia nossa, da própria pessoa, e não por uma perturbação espiritual necessariamente. E nesses momentos de trabalho, embora sentindo a atmosfera fluídica mais difícil, o médium procurará manter o seu próprio equilíbrio espiritual e envolver o comunicante em vibração fraterna, mas firme.
Então, é aquele momento em que entendemos aquele ambiente energético, nós nos colocamos numa posição firme para não nos deixar influenciar e envolvemos com amor o irmão necessitado de ajuda. E vale o lembrete, às vezes a sensação ruim é nossa mesmo, ou às vezes é daquela pessoa que veio pedir um auxílio, mas não necessariamente exista uma entidade espiritual junto. Às vezes é simplesmente essa aura aí que não está tão equilibrada. Como curiosidade, existe uma técnica de fotografia que é feita com alta voltagem, uma corrente específica, e que tira fotos mostrando um pouco dessa aura, dessa luminosidade. Aqui eu trouxe um exemplo, só de curiosidade mesmo. Existem até na internet alguns anúncios de conheça a sua aura, tire uma foto da sua aura. É mais uma curiosidade, porque não dá justamente para saber qual cor significa alegria, qual cor significa tristeza, mas é uma visualização bem bonita e que mostra que realmente existe essa aura, existe algo emanando de nós, do nosso corpo. E cada pessoa, então, está sempre irradiando o que realmente é, impregnando com seu fluido as coisas, o ambiente, e influindo sobre quem lhe aceite a tonalidade energética. Então, todo aquele que aceita a nossa influência energética, nós estaremos ali influenciando e propagando tudo isso. E voltando à questão do ser médium, e essa reflexão, que o perfume conservado no frasco de cristal puro não será o mesmo quando transportado num vaso com lodo. O que isso quer dizer? Que nós podemos carregar as mensagens do plano espiritual mais belas, mais evoluídas, mais harmoniosas, mas se nós, que somos aí a ferramenta de comunicação entre os dois planos, se nós não formos um vaso de cristal puro e formos esse vaso mais sujo, aí mais impregnado de coisas não tão boas, essa mensagem ela vai acabar se contaminando. Então, se nós queremos ser bons trabalhadores, que queremos transportar aí os melhores perfumes, nós temos que ter um vaso de cristal limpo e bonito e saudável que seja de acordo com essas mensagens. E trazendo alguns trechos ali do capítulo 3. Poderão os bons espíritos, reconheçamos, comunicar-se algumas vezes. Poderão transpor as barreiras vibratórias, superar obstáculos da mente irresponsável, para estender benefícios aos estropiados do caminho. Poderão ainda extrair notas harmoniosas de mal cuidado instrumento, exaltando assim o poder, a glória, o amor e a sabedoria do Senhor da vida. Então, mesmo que nós sejamos médiuns irresponsáveis, que não cuidemos da nossa mente, que não cuidemos das nossas boas vibrações, mesmo assim, os bons espíritos, se precisarem muito fazer um trabalho, passar uma mensagem pensando no bem geral, nós poderemos, via ou dia ou outro, oportunidade ou outra, sermos instrumentos do plano espiritual. Mas, e aí, todavia, cumpre-nos admitir que dificilmente tornarão eles os grandes instrutores, por medianeiro definitivo para as grandes realizações do Cristo, o médium que vê apenas na sua faculdade espetaculoso meio de produzir fenômenos, sem finalidade educativa para si e para os outros. Então, o médium irresponsável, ele até pode, vez ou outra, servir de instrumento de bons espíritos, mas aquele que quer ser
um trabalhador que possa estar disponível sempre que for necessário. Aquele que não vê na mediunidade um fenômeno, mas um mecanismo de educação, e que essa educação primeiro é a nós mesmos, né? Ao médium ali que primeiro recebe essa informação. Se isso não for cuidado, se isso não for trabalhado, dificilmente se tornará então esse trabalhador do Cristo. Esse é o grande ponto. Se nós quisermos ser trabalhadores do Cristo, disponíveis, e que recebamos mensagens adequadas, que estejamos dispostos ali a ajudar os irmãos, nós sempre teremos que estar atentos ao nosso hálito mental e todas as nossas atitudes no bem. E no livro tem esse resumo aqui que traz então a mente como base de todos os fenômenos mediúnicos. A mente, então, cria o nosso hálito mental, que, como nós falamos, é a emissão de forças determinadoras do nosso ambiente psíquico. A mente ali produz ideias. Essas ideias são como seres organizados pelo nosso espírito. E essas ideias, elas podem ser pensamentos que se transformam e se materializam em formas, e também estão relacionadas às nossas vontades, que dão o nosso movimento e o nosso direcionamento para as nossas atitudes. A mente também ela é forma de criação, de alimento e de destruição. E quando cria ali formas, situações, coisas e paisagens relacionadas à sublimação do pensamento e incorporando tesouros morais e culturais. E vale muito lembrar dos exemplos que os nossos irmãos trazem nas mensagens, que eles criam muito as formas, eles criam muito os pensamentos relacionados àquilo que eles têm de lembrança ou aquilo que eles têm sentimentos. E quando nós falamos, poxa, o céu não existe, o inferno não existe, é porque a nossa própria mente acaba ali plasmando toda aqueles locais, aquelas imagens que nós mesmos nos inserimos. E isso é que faz a nossa mente equilibrada ou desequilibrada, que faz nós estarmos bem ou estarmos numa situação não tão boa. E quando esses irmãos são socorridos, existe um trabalho muitas vezes para desmaterializar essas imagens mentais, que são formas ali do pensamento, para que eles entendam de fato a nova realidade em que eles estão inseridos e consigam deixar ali para trás muitas das vivências da última encarnação e consigam de fato seguir em frente. Então olha só como cuidar da mente é importante na vida atual e também pensando ali após o nosso desencarne. E quando nós falamos então desse trabalho mediúnico, mas não só do trabalho mediúnico propriamente dito, mas também aí de todas as convivências que nós temos com os nossos próximos todos os dias, nós somente vamos conseguir irradiar, formar esse hálito mental, formar essa aura com aquilo que nós possuímos. Se nós não temos bons pensamentos, boas vivências, uma bagagem espiritual adequada, se nós não temos ali experiência no trabalho no bem, dificilmente nós vamos conseguir construir essa aura que seja perceptível de forma boa e que também abrace outros dos nossos irmãos. Então, como que nós podemos aí construir tudo isso? E como nós estávamos falando que só podemos emitir e irradiar aquilo que nós verdadeiramente somos, existem formas de, então,
cuidar disso, cuidar da nossa mente, da nossa saúde, para ter essas boas energias aí que ajudem o próximo, que o próximo consiga perceber de forma melhorada. Então, primeiramente, os alimentos leves. E aí, principalmente quando nós falamos do trabalho mediúnico e da nossa própria saúde, é importante ali ingerir alimentos que não sejam pesados, não sejam gordurosos, cuidar da nossa saúde. Então, como mencionamos, as nossas células físicas também fazem parte dessa irradiação de energia, então cuidar da nossa saúde é muito importante e trazer esse equilíbrio principalmente para os dias de trabalho. Manter esse equilíbrio emocional, então evitando aí os momentos de estresse, de impaciência, de desespero também, de falta de fé. É sempre, como eu falei lá no começo, é um desafio, mas nós precisamos persistir aí em transformar esse nosso equilíbrio. A ausência de vícios físicos, principalmente drogas, o uso do álcool também acaba nos desequilibrando e acaba fazendo com que sejamos sintonizados aí com outros irmãos que também acabam ali também sendo condizentes com esses vícios, e isso não é adequado numa posição que muitas vezes nós nos colocamos de enfermeiros, de médicos mesmos. Então precisamos aí também ter equilíbrio em relação a isso. Evitar as conversas fúteis. A conversa fútil, ela é uma grande pegadinha, porque isso não nos desenvolve, não são conversas aí que promovem o nosso conhecimento, a troca de experiências, que nos coloca em contato com assuntos superiores e acaba que são conversas ali que não nos levam a lugar nenhum e são pegadinhas porque muitas vezes vão nos fazer aí sermos maledicentes, falar mal do nosso irmão, fazer fofocas. Então isso também acaba influenciando muito na nossa energia e aí a ausência de vícios morais de forma mais geral. Então o nosso trabalho no bem, a nossa fé, a nossa transformação interior de todos os dias. E continua no livro, então, falando aí sobre o médium não evangelizado, que é aquele irresponsável que, via de regra, sempre vai ser o criador de imagens deprimentes. Então, sempre aquela criação ali da mente vão ser plasmas deprimentes e isso cria uma verdadeira ponte magnética e através dessa ponte outras entidades perturbadas podem ter acesso aí e provocar um desequilíbrio total nesse médium. Por outro lado, a prática do evangelho, o conhecimento da doutrina espírita, e é bem interessante porque é ressaltado que esse conhecimento, essa prática de forma pura, de forma simples, sem dogmas, sem formalidades, sem aparatos, sem exorcismos, sem coadjuvantes físicos de qualquer espécie. Então essa prática e esse conhecimento serão recursos salutares, ou seja, saudáveis, que instruindo o médium e estendendo-lhe ao coração as noções da fraternidade, lhe transformarão o ambiente psíquico, assegurando-lhe, então, e aí de forma definitiva, uma série de vantagens. E essas vantagens são, por exemplo, a paz interior, a construção de valiosas amizades espirituais que vão estar caminhando ao nosso lado, a defesa contra a incursão das entidades de sombra. Vamos ganhar créditos de confiança dos espíritos superiores, iluminação própria e com esse crédito de confiança, por fim, a outorga de tarefas de maior valia no serviço do Senhor. Então, se hoje nós somos trabalhadores do Cristo ou estamos tentando ser trabalhadores do Cristo e queremos cada vez mais sermos trabalhadores melhores, com mais responsabilidades, precisamos nos desenvolver para isso. Precisamos ganhar ali o crédito de confiança dos espíritos superiores.
para que eles saibam que nós seremos trabalhadores ponta firme, que se precisarem de nós, estaremos ali disponíveis e fazendo o nosso trabalho da melhor forma, e que o nosso corpo, o nosso perispírito vai ser aquele vaso iluminado pronto para o trabalho. E isso nós só vamos conseguir aí através dessa prática desse evangelho. Então, o convite de sempre e cada vez mais convidarmos Jesus para caminhar ao nosso lado, seguirmos os seus exemplos, seguirmos ali os seus conselhos e realmente praticar aquilo que ele nos ensinou. Porque, concluindo o capítulo, é trazido que a ignorância, então essa falta de conhecimento, essa falta de prática do evangelho, pode sim produzir indiscutíveis e belos fenômenos, mas serão apenas fenômenos. Mas só a noção da responsabilidade, a consagração sistemática ao progresso de todos, a bondade e o conhecimento vão conseguir materializar na Terra os monumentos definitivos da felicidade humana. Tá bom? E aí, então, por fim, ali no Google Sala de Aula, vamos então juntos explicar o que nós entendemos por hálito mental e principalmente qual a sua importância no trabalho mediúnico. Então vamos relembrar ali que esse hálito é, como ele se produz, da onde ele vem, como que ele pode ser percebido pelos outros, o que nós podemos fazer para melhorá-lo e realmente como que toda essa nossa aura, ela influencia aí diretamente nos trabalhos. Tá bom? Então eu agradeço aí a todos a atenção, ao companheirismo de mais uma aula e espero todos aí numa próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.